O biólogo e monge austríaco Gregor Mendel é considerado o pai da genética, pois desenvolveu o funcionamento da hereditariedade. A primeira lei de Mendel diz que os genes são distribuídos independentemente sem mistura. Os dois alelos de cada gene presente em um indivíduo separam-se na formação dos gametas, segundo a lei ou lei da segregação, independente dos fatores. Diz que os alelos de dois ou mais genes de um indivíduo segregam-se independentemente, combinando-se ao acaso nos gametas. Mendel descobriu um princípio genético fundamental. A existência de características é devida a um par de unidades elementares de hereditariedade, hoje conhecida como genes. No entanto, seu trabalho foi ignorado a maior parte de sua vida, por contradizer a opinião darwiniana da época. Teoria evolutiva de Darwin. Darwin percebeu que uma parte importante da variação que era observada dentro de cada espécie era devida à herança, ou seja, era herdável. Se as características morfológicas eram herdáveis, ele também viu que algumas características eram melhores para o animal do que outras. A característica morfológica vantajosa de determinado grupo de animais vai fazer com que aumente a população desses indivíduos, porque os animais vão morrer menos e terão mais filhotes, de modo que com o tempo aquela característica selecionada vai aumentar a frequência total. Ele chamou esse princípio de seleção natural. Em sua teoria da evolução das espécies, Darwin já estabeleceu o princípio de que as características herdadas pelos seres vivos de seus progenitores são selecionadas pelo ambiente. Assim, os mais bem adaptados prevalecem sobre os que enfrentam dificuldades de sobrevivência. Contudo, Darwin foi incapaz de perceber como as características são transmitidas de uma geração para outra. Hipócrates propôs a ideia da pangênese, a qual afirmava que o organismo produzia partículas de todas as partes do organismo e que essas partículas eram transmitidas no momento da reprodução. Aristóteles pensou que existia algum material no sêmen produzido pelos pais que garantiam a transmissão de características. O termo sêmen, neste caso, era usado no sentido de gametas e não como a secreção eliminada no momento da ejaculação. Rutherford, pesquisando urânio, constatou que um tipo de radiação emitida por esse elemento era facilmente bloqueado por uma folha fina de metal. Deu-lhe o nome de raios-alfa, embora ainda desconhecesse sua natureza. Outra forma de radiação mais penetrante e bloqueada com espessuras bem maiores de matéria foi batizada como raios beta. Tais descobertas foram importantes para o futuro trabalho de Rutherford com seu colega Frederick Soddy. Ambos estabeleceram as bases da teoria da radioatividade. Seus feitos nessa área foram reconhecidos, tanto que, no ano de 1908, Rutherford foi digno de receber um prêmio Nobel. Em 1910, Rutherford e seu assistente Geiger colocaram uma folha de ouro bastante fina interceptando um feixe de partículas alfa com energia suficiente para penetrar através das folhas, que era proveniente da desintegração espontânea de elementos radioativos naturais. Através de vários testes, Rutherford e sua equipe conseguiram estabelecer um novo modelo de átomo, que ocuparia um volume esférico e que possui um núcleo. Estabeleceu que o núcleo contém a maior parte da massa do átomo e possui carga positiva, responsável pelos poucos desvios da radiação alfa. A região externa ao núcleo está ocupada pelos elétrons numa região denominada eletrosfera, ou coroa eletrônica. Os elétrons estariam em movimento em torno do núcleo, na eletrosfera. O átomo é um sistema neutro, ou seja, o número de cargas positivas e negativas é igual. O átomo é um sistema descontínuo, onde prevalecem os espaços vazios. O início da Revolução Industrial ocorreu pelo desenvolvimento da máquina a vapor, que aproveita o vapor da água aquecida pelo carvão para produzir energia e revertê-la em força para mover as máquinas. Na Inglaterra, ainda no final do século XVII, foi criada a primeira máquina desse tipo, por Thomas Newcomen, e na década de 1760 esse equipamento foi aprimorado por James Watt. A Revolução Industrial ficou marcada pelo desenvolvimento tecnológico e de máquinas que transformou o estilo de vida da humanidade.
A primeira máquina térmica que se tem registro foi a máquina de Heron, que a princípio tinha um único objetivo: divertir as pessoas com a rotação que o mesmo fazia. Se tratava de um recipiente fechado, exceto por duas saídas posicionadas de tal forma que permitiam a saída do vapor do líquido quando este está em ebulição. A pressão do vapor gera uma força no braço do recipiente, fazendo com que este rotacione. Logo após, criou-se a primeira locomotiva que tinha o seguinte princípio de funcionamento. Em um recipiente, a combustão do proveniente de combinação do carbono e hidrogênio contidos no carvão com o oxigênio do ar produz calor, então a transformação da energia química em energia térmica. A água a temperatura elevada entra em ebulição e se transforma em vapor. O vapor formado aumenta o volume e, não podendo dilatar-se livremente, adquire força expansiva e faz saltar o pistão. Assim, a força expansiva do vapor, que é uma energia térmica, transforma-se em energia mecânica e foi empregada nas máquinas a vapor como força motriz. O ciclo de diesel representa outra forma de combustão interna, onde a principal característica é a combustão ser provocada pela compreensão da mistura do combustível com o ar, sem faísca. Isso ocorre porque nesse tipo de motor não existe a vela, o dispositivo que causa a faísca, ao contrário dos motores movidos a gasolina, por exemplo. Ciclo de Stirling idealiza o funcionamento de um motor de combustão externa, que ganha dos demais a simplicidade, pois se consiste apenas em duas câmeras, que proporcionam diferentes temperaturas para o resfriamento de um determinado gás. Esse resfriamento alternado provoca uma expansão e contração cíclicas que movimentam os êmbolos ligados a um eixo comum. É o que mais se parece com o ciclo de Carnot. As máquinas térmicas que operam com base no ciclo de Stirling apresentam um rendimento maior do que aquelas que operam com base no ciclo de Otto ou de diesel. Refrigerador é uma máquina térmica que opera em ciclos semelhantes aos motores de combustão interna. Seu ciclo começa do compressor, que tem a função de aumentar a pressão o suficiente para que liquefaça em temperaturas próximas da temperatura ambiente, que é acionado por um motor elétrico. Quando o êmbolo do cilindro desce, a válvula de admissão se abre, permitindo a passagem do gás refrigerante no cilindro. No compressor, o ressalto em rotação faz o anel descentralizado contra a parede do cilindro e a barreira faz pressão contra o anel, que garante a pressão do gás e o aquecimento à temperatura superior do ambiente. Quando o êmbolo torna a subir, a válvula de admissão se fecha e a de escape abre, forçando o gás a alta pressão a passar para o condensador, serpentina, onde é comprimido e se liquefaça, trocando assim calor com o meio externo. Assim, o gás diminui a temperatura. Após liquefeito, o gás passa para a válvula de expansão, onde sofre decompressão e se expande, chegando ao congelador. E daí volta ao compressor e o ciclo recomeça. Arthur Calle nasceu em 16 de agosto de 1821 em Richmond, na Inglaterra. Vindo de uma família de comerciantes, seu pai desejava que continuasse o negócio da família. Porém, em 1835, ingressou no King's College School, onde sua aptidão para a matemática se tornou mais aparente. Assim, seu pai resolveu enviá-lo para Cambridge. Foi um dos primeiros matemáticos a estudar matrizes, definindo a ideia de operarmos a matrizes como na álgebra. Descobriu a álgebra da matriz em 1857. Em 1881 foi convidado a dar cursos sobre funções abelianas e funções θ na Johns Hopkins University, nos Estados Unidos, onde seu amigo Sylvester era professor. Matemático inglês, foi o primeiro a usar o termo matrizes para indicar uma tabela retangular de números. Em particular, ele usou a teoria da matriz para estudar